Oi pessoal, eu me chamo Caroline Lucas, sou psicóloga clínica há mais de 5 anos e a minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. E eu escolhi falar de um tema que ele é muito frequente aqui na clínica, procrastinação. E as pessoas chegam com essa dor, na sua rotina por falhar, por adiar tantos sonhos, tantos planos, até simples e sonhos grandiosos que um dia desejam alcançar. Para começo de tudo, o que é procrastinação? A procrastinação é muito diferente do que as pessoas pensam que é associado à preguiça. Ela está muito além disso e existem muitas coisas por trás. Eu vou falar de 3 pontos que podem estar por trás da procrastinação. E o nosso cérebro, ele é muito inteligente ao ponto de saber identificar quando sentimos medo e ansiedade. É como se fosse um alarme de um carro. Então, sempre quando a gente se sente dessa forma, ele vai fazer de tudo para nos proteger. Então, a gente usa ali o mecanismo de fuga. Fugimos de uma situação que pode ser uma situação de perigo, porque a gente entende isso de acordo com o que a gente está sentindo. Então, a gente faz qualquer coisa, menos dar um passo adiante ou manter o que a gente está fazendo por medo de lidar com esses sentimentos negativos. E a comparação é o primeiro passo, anota aí. Comparação é um dos comportamentos que mais te ajuda a procrastinar. Existem pessoas, empresas, empreendimentos que servem para nos inspirar, que a gente admira, que serve como exemplo para nós. E quando a gente começa a enxergar por uma ótica totalmente distorcida, que é se comparando com pensamentos como: eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Eu não tenho as habilidades que essa pessoa tem. Essa empresa, ela requer ter muito investimento, coisas que eu não tenho no momento, então eu nunca vou possuir uma empresa desse grande porte. Esse tipo de pensamento que a gente chama de disfuncional, ou seja, não está funcionando bem, é um pensamento que aos poucos ele vai te paralisando. Porque você já cria uma ideia, você acredita fielmente que você não tem a capacidade de conquistar algo que você tanto admira, que você tanto almeja. Ou seja, você entra naquele comportamento de fuga. Você faz qualquer outra coisa, menos fazer algo que você se propôs a fazer. Você pode até ajudar outros a realizar isso, que isso é muito comum aqui. Carol, eu ajudo a qualquer pessoa a conquistar algo, a fazer até mesmo o que eu queria fazer para mim. Por que eu não consigo fazer isso comigo? Então vamos lá. É muito comum a gente olhar apenas o resultado das pessoas. A gente esquece de entender ou de imaginar os bastidores que aquela pessoa enfrentou para chegar ali com aquele resultado no palco para todo mundo acompanhar aquela história. Todos nós passamos por dificuldades e o nosso cenário, ele existe e é diferente para qualquer outra pessoa. A minha realidade é diferente da sua. Talvez a minha dificuldade seja diferente da sua, mas isso não significa que eu não passo por dificuldades. Então, quando a gente vê alguém almejando, saboreando algo que a gente queria também, a gente só pensa que aquilo para ela foi muito fácil. Mas será que foi fácil mesmo? Será que aquela pessoa, quando estava conquistando aquilo, ela não estava sentindo o que você está sentindo hoje? Medo, ansiedade, dificuldade. Será que tudo para ela foi tão fácil? Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que pensam em alguém, ou até você mesmo, você deseja começar a gravar conteúdo para a sua empresa, para o Instagram, você precisa gravar conteúdo. E aí você tenta, coloca a câmera na sua frente, começa a falar e aí olha, compara com aquela pessoa que faz isso de uma maneira muito bem, muito leve, parece que você está conversando com ela até por videochamada e você fala: não, isso aqui tá horrível, cancela, não faço mais. E nunca mais você tenta fazer isso de novo para não lidar com esse sentimento da frustração. Mas será que essa pessoa que você admira os vídeos, a habilidade que ela tem em falar, será que ela iniciou do jeito que ela se encontra hoje? Será que o primeiro vídeo dela
foi exatamente com a mesma qualidade que está hoje, começa a questionar os teus pensamentos. A minha comparação, ela está sendo justa comigo em relação ao outro? Eu estou no mesmo ritmo que essa pessoa hoje se encontra? Eu tenho os mesmos recursos que essa pessoa tem? Eu estou focando mais na falta ou nas qualidades que eu já possuo? Então, quando a gente tem um pensamento mais realista, a gente começa a identificar que os pensamentos que a gente está tendo no momento, eles são disfuncionais, ou seja, não estão funcionando bem. E acredite em uma coisa, a nossa mente, ela mente. Nem sempre o que pensamos é real. Eu tenho certeza que você já pensou que algo ia dar errado e no final das contas deu certo. Então busque essas evidências. Busque evidências de acordo com o seu histórico, se concentrando na sua vida, não na vida de outra pessoa, porque você não vai ter acesso a todos os materiais. Você só vai ter acesso no que essa pessoa deseja disponibilizar. Então, no lugar de você estar se concentrando em tudo que você já conquistou, em tudo que você já superou, nas suas habilidades, nas ferramentas que você possui, que tem ao seu favor no momento, você está se concentrando em algo que você não tem acesso. Então, isso, no lugar de te ajudar, vai te paralisar, tá? Segundo ponto, perfeccionismo. Muitas pessoas, quando iam fazer a entrevista de emprego, falavam assim, quando era perguntado, né? Qual é a sua maior qualidade? Ou o seu defeito, né? Ah, eu sou perfeccionista. E o perfeccionismo, de fato, ele realmente é um defeito muito perigoso, porque a gente fica se cobrando em situações que a gente acha que só vai estar pronto quando estiver tudo muito perfeito. E quanto mais a gente tem essa exigência muito alta, mais a gente demora a realizar o que a gente precisa realizar. Vou continuar dando o exemplo do vídeo. Eu preciso começar a gravar conteúdo, mas eu só posso começar quando eu tiver o cenário ideal, quando eu tiver a melhor câmera profissional, quando eu tiver o melhor microfone e quando eu começar a falar muito bem. Se eu for esperar esse cenário perfeito acontecer, quando é que eu vou dar o primeiro passo? Quando é que eu vou iniciar algo? Se eu estou sempre em busca do melhor. Se eu estou sempre sabotando o que eu já tenho, porque o que eu acho sobre as minhas ferramentas é que elas são insuficientes para a entrega que eu posso dar no momento. Então, essa busca pelo perfeccionismo, ela vai te paralisar ao ponto de você nem iniciar, porque nada para você vai estar bom o suficiente. E você fica ali naquela, adiando até o momento perfeito, que esse momento perfeito ele nunca vai chegar. Então para analisar o cenário atual que você tem e começa a enxergar de acordo com a realidade. Aceita o que você pode oferecer para você e para os outros no momento. Olha, isso aqui que eu tenho, o que é que eu posso utilizar com isso aqui que eu tenho? O que é que eu posso entregar? Se eu persistir no que eu já tenho, o que é que eu vou conquistar lá na frente? Então é um ponto que você precisa parar para pensar até que nível eu estou sendo exigente demais comigo mesmo. Se eu fosse dar um conselho para o meu amigo que ele está passando por isso, que ele está com esse mesmo nível de cobrança, o que é que eu falaria para ele? Pensa sobre isso, tá? O último ponto, e eu acredito que seja o mais importante, medo da frustração. A gente tem tanto medo de falhar que para não validar esse sentimento, a gente foge dos nossos sonhos, das nossas metas, das nossas conquistas, para não ter que acessar, para não ter que confirmar que a gente falhou. E esse medo do fracasso, ele é muito confundido com a falha. O fracasso e a falha são duas coisas totalmente diferentes. Então, antes de iniciar qualquer coisa, por mais simples que seja, pense: eu corro grande risco de falhar. Quando a gente já tem a clareza disso, a gente aceita e
E o nosso nível de autoexigência, ele diminui, ele é mais realista, ele é mais justo com a gente mesmo. Porque a gente tem uma consciência que isso vai acontecer em algum momento. Eu vou dar outro exemplo. Dieta. Eu quero seguir a dieta, eu estou aqui planejando para seguir 3 meses, 2 meses, regrado com a dieta e ter a minha refeição livre, respeitar aquela refeição livre, mas seguir fielmente, passo a passo, o que eu propus a fazer e eu quero realizar isso. E aí você começa. Segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira você falha. Já que eu falhei na sexta, eu vou falhar sábado, domingo e só volto na segunda, né? Então, muita gente tem esse pensamento de não identificar o que é uma falha e lidar com a frustração. Porque a gente entende que a falha, ela é normal num percurso com um resultado perfeito.